Bom, queridos, agora eu queria que você se desligasse completamente do contexto do vírus, se desliga agora de catástrofes, se desliga completamente das questões sociais, políticas, econômicas. Nós agora vamos falar de um outro contexto extremamente importante para a nossa vida, que é a questão bíblica verdadeira em relação à história do sacrifício de Jesus na cruz. O que é a Páscoa? Por que a Páscoa foi estabelecida? Quando Deus estabeleceu a Páscoa, 1500 anos antes de Jesus, o que ele pensava? O que estava no coração de Deus? O que precisava ser transmitido aos homens? Qual seria a verdadeira função, né, que a Páscoa desenvolveria no coração de todos aqueles israelitas, os filhos de Israel, que estavam ali deixando de ser estigmatizados pelo nome de hebreus, porque hebreus agora era uma palavra pejorativa e eles não queriam mais serem chamados de hebreus, resolveram passar a ser chamados de filhos de Israel, mudaram a nomenclatura, mudaram o conceito, aquela ideia de escravos do Egito vai ficar para trás, porque a Páscoa é uma nova vida. A Páscoa significa a redenção, a libertação de um momento de opressão no Egito, de escravidão no Egito, para a saída para uma nova terra, para a saída para uma nova vida, para a saída para uma nova perspectiva de vida que o Senhor tinha dado a eles. Então, vamos ler alguns textos bíblicos de suma importância e vamos tentar entender esses textos, mas é necessário que a gente faça uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo. O primeiro texto que eu queria chamar a atenção de vocês é lá em João, quando João evangelista está se referindo a João Batista. João Batista, muita gente confunde João Evangelista, que escreveu o Evangelho, foi aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus, e que foi levado lá no jardim do Getsemane, que nós falamos a respeito da Sexta-feira Santa, e confunde com João Batista, que era aquele que foi batizado e foi degolado, né? E quando Jesus cita, dentre os nascidos de mulher, João Batista seria o mais importante de todos os profetas, dando a João Batista uma honra muito especial. João Batista era primo de Jesus, mais velho do que ele 6 meses, e entendia tudo a respeito de religiosidade, da cultura judaica, dos conceitos das profecias, entendia tudo a respeito das regras da lei, e agora ele está batizando, chamando o povo para o arrependimento. E quando João Evangelista escreve a história de João Batista, lá no capítulo 1, já no comecinho, ele cita que quando Jesus vai chegando para ser batizado, note que Jesus cumpriu todas as regras, mesmo ele sabendo que era o Filho de Deus, mas como homem agiu em todos os contextos da sua humanidade. Jesus não ultrapassou limites, não desrespeitou autoridades no sentido de autoridades constituídas, e ele vai até João Batista para ser batizado. Então, logo que João Batista vê Jesus chegando para ser batizado, ele, no texto, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 9 de João: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a identificação de João como sendo o profeta, e é importante você entender de quem era filho, porque João era da linhagem levítica. João fazia parte da linhagem sacerdotal, era filho de um sacerdote que trabalhava no templo, mas ele, João, por não aceitar as coisas que aconteciam, as patifarias que aconteciam no templo, ele preferiu pregar no deserto, preferiu então fazer a obra de Deus no deserto. Também no mesmo deserto onde o povo de Josué entrou, o povo entrou com Josué, foi ali naquele deserto, no Rio Jordão. Então João Batista procura ir para o Rio Jordão num
exato lugar onde o Josué chegou com o povo de Israel e fez ali um culto ao Senhor, colocando pedras que estavam no fundo do Jordão e tirando também algumas pedras e colocando no fundo do Jordão. Ele fez uma troca. Então as pedras que estavam do lado de fora foram para o lado de dentro e as pedras que estavam do lado de dentro vieram para formar um altar ao Senhor. Então quando Josué fez isso, fez uma proposta para toda a nação, que a partir dali haveria um conserto, um arrependimento, uma nova decisão para entrar na terra prometida, diante do Senhor, uma nova forma de ver a fé deles com relação a Deus. É a proposta de Josué. Entretanto, com séculos e séculos, o povo perdeu tudo isso e João Batista resolve ir para o mesmo lugar, praticamente 1400 anos depois de Josué. Ele vai até o mesmo lugar e começa a pregar exatamente as mesmas palavras, ou seja, arrependei-vos, vocês precisam se consertar, precisam tomar uma nova vida. E o batismo, que era aquela lavagem, aquele banho purificador que as pessoas tomavam, João agora começa a determinar que aquele banho tem que ser uma coisa séria, tem que ser uma coisa legítima, e por ser legítima não precisa ser repetida todas as vezes, porque a partir dali o batismo passa a ser uma única vez para toda a vida. Você se batiza e se converte. No momento em que você desce nas águas, você morre para ser retirado das águas uma nova criatura. Então o velho homem morre para dar lugar a uma nova criatura que há no Senhor Jesus Cristo, e você ressuscita para uma vida espiritual, deixando a vida carnal para trás. Então João Batista é o precursor disso, é aquele que vai começar o caminho do Senhor para que todos entendam que quando Jesus vem para cumprir as profecias. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá no capítulo 5, veja o que ele diz no versículo 7, ele diz: expurgar, quer dizer, espremer, tirar, arrancar, né? Botar para fora todo o fermento velho. Então o velho eu tem que sair, todos aqueles pensamentos, todos os desejos, as vontades, as coisas carnais que são comuns a este mundo, elas precisam ser tiradas, ser jogadas para fora, ser tiradas do nosso interior, e é uma coisa que nós temos que fazer, não é Deus que vai purificar, a gente continua fazendo o que quer e bem entende, e Ele vai purificar, não, é uma ação nossa. O Senhor vai nos ajudar, mas quem vai tirar isso vai ser os... E a palavra expurgar, espremer, tem uma certa conotação de dor. Quando você espreme um tumor, oh meu Deus do céu, quando você espreme um furúnculo, por exemplo, a dor é muito grande, mas você tem que suportar a dor para arrancar aquele troço lá de dentro, porque senão aquilo vai infeccionando cada vez mais, a ponto de estragar tudo. Então, olha a palavra que ele está usando aqui: expurgar, espremer, retirar, jogar para fora de forma violenta, de forma com uma pressão total para que aquilo pule fora, para que aquele tumor seja cuspido de você. Então o apóstolo usa uma expressão bem profunda: expurgar o fermento velho. Todos os conceitos que você tem da sua carnalidade precisam ser agora expostos, colocados para fora, para que sejais uma massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, olha o que o apóstolo vai dizer, que Jesus é a nossa Páscoa. Então, isso vai combinar. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então, quando estamos celebrando a Páscoa, estamos celebrando Cristo. A Páscoa do servo de Deus, que aceita Jesus como Salvador, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver. Não é pecado comer um chocolate, dar um chocolate para criança. Pecado é omitir a verdade. Pecado é deixar a criança acreditar no coelhinho e tal, e não saber da verdade, da história verdadeira, do sacrifício de Jesus na cruz, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi sacrificado exatamente para substituir esse Cordeiro que foi morto por todos nós. Mas quando isso tudo começou, eu quero que você perceba então o texto que nós vamos ler, que está em Êxodo capítulo 12.
Quero que você leia com atenção esse texto junto comigo. Vamos analisar com muito carinho esse texto para entendermos como surgiu a Páscoa, a ideia da Páscoa. Ora, o povo estava no Egito, escravizado no Egito. Muitos adorando os deuses do Egito. Muitos praticando as coisas erradas que o Egito praticava. Muitos cometendo as mesmas coisas que os egípcios cometiam. Trabalhando de forma escrava, sem ter o direito de nada, porque escravo é dominado. Escravo não tem direito, escravo não tem poder de fazer o que bem entende. Por isso que o Egito é um símbolo do pecado, que te escraviza, que tira a tua força, que tira a tua capacidade de dizer não a certas coisas, de dizer sim a outras. Eu não quero isso na minha vida, de dizer a partir de agora eu quero ser liberto, eu quero sair dessas correntes, eu quero ser livre de tudo isso que me prende. Isso tem a ver com a Páscoa. Outra coisa que a gente tem que entender é a questão dos dias, os dias importantes que nós temos que entender por causa do calendário. O nosso dia começa à meia-noite, mas os dias lá dos servos de Deus, desde os tempos antigos, note, os dias da criação, era um dia diferente, um dia que começava de tarde e depois ia para o dia. Foi-se a tarde e a manhã do primeiro dia, não tinha noite. Por quê? Porque Cristo estava lá como luz. A luz era a luz divina, era a divindade, era a trindade. Por isso que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. É a trindade agindo. E quando a trindade está agindo, não tem trevas, não tem noite, não tem escuridão. Então, os dias da criação não estão dentro do contexto carnal, humano, que nós entendemos como 24 horas, né? E uma noite no meio, perturbando cada dia. Nos dias da criação não existe noite, porque Deus é a luz e nele não há trevas nenhuma. Então você não vai encontrar noite no contexto da criação, porque primeiro, antes de mais nada, Deus faz brilhar a sua glória, a sua luz e afasta todo tipo de noite, todo tipo de trevas. Então, veja que dia sensacional. Ele começa de tarde, foi-se a tarde e amanhã. Então, um dia, no contexto hebraico aqui, ele começa às 6 horas da tarde, sem entrar pela noite, porque ele vai ter a noite como apenas o início, por causa do final do outro dia, que também é às 6 horas da tarde. Tá certo até aqui? Então veja que um dia vai fazer uma diferença muito grande no contexto de contagem, porque são 6 horas de diferença para o nosso calendário. Quando o deles começa às 6 horas da tarde, o nosso começa à meia-noite. É um fuso horário de 6 horas, e isso bate com a Bíblia e bate com a história de hoje, bate com a geografia de hoje, bate com o contexto do fuso horário de hoje de Israel. Para a gente tem 6 horas de diferença. Então, o que é meia-noite para a gente é 6 horas para eles lá. Isso é fácil de ser entendido se você colocar o contexto científico dentro daquele texto que está sendo estabelecido por Deus. Então, olha o que ele vai dizer a partir do versículo 1, capítulo 12 do livro de Êxodo. Ele diz assim, ó: ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês, então ele escolhe o mês, ele determina o mês, será para vós como princípio dos meses, princípio dos meses. Então, a partir dali, ele estabelece que aquele mês seria o primeiro. A expressão usada no hebraico é o Abib. Abib, que vem para nós como a palavra abril, aquele que abre, aquele que começa, aquele que inicia, que também tem, no contexto hebraico, a conotação do Nissan, porque quando eles vão para o cativeiro, a palavra Abib acaba sendo influenciada pelo aramaico, então ele também vai ser chamado de Nissan. Abib e Nissan é o mesmo mês, é o mês que abre, é o mês que começa, que inicia, certo? Então, este vos será o primeiro mês de todo o ano. Entenda que o ano deles começa a partir de Abib. E o primeiro dia é sempre no início da lua nova. É a lua nova que determina o início do mês. Por isso que a gente tem que entender a Bíblia, porque muita coisa é feita errada, porque a gente não compreende esses contextos básicos, por
Por quê? Porque a maioria não quer ler. Eles confiam muito mais no disse-me-disse, alguém contou, alguém escreveu, o comentarista disse isso, e não vai para o texto ler com calma. Então, se começa no primeiro dia. Qual é o primeiro dia? Vamos lá para a criação. O primeiro dia, que é o domingo, não tinha esse nome, o nome Domini, domingo, vem do cristianismo, né? Quando se coloca então o dia do Senhor, o dia onde Jesus ressuscita, no primeiro dia da semana, ele passa a ser chamado de o dia do Domini, domingo. Domini é uma palavra que vem do contexto grego romano, que determinava aquele que dominava, aquele que tinha o poder, aquele que tem o domínio sobre as pessoas. Então, o domingo passa a ser o dia do Senhor, é o dia que o Senhor domina, deveria dominar, infelizmente, mas muita gente tira o domingo para fazer tudo que ele bem entende, menos pensar em Deus. Então, o primeiro dia começa num domingo, e é sempre com a lua nova. Veja que isso em nada tem a ver com o nosso calendário de hoje, certo? Porque não tem a mesma conotação, né? Hoje é dia 12, e é um domingo, não tem nada a ver com os contextos do dia lá, naquele momento em que Deus está estabelecendo o seu primeiro dia da semana. Então vejam que no caso, se o primeiro dia da semana é um domingo, olha o que o texto vai dizer: este vos será por primeiro mês do ano, na lua nova, falar a toda a congregação dizendo, ao 10º dia, então se o primeiro é um domingo, você vai domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, então você vai chegar ao 10º dia da semana, uma terça-feira. Até hoje os judeus têm a terça-feira como sendo um dia especial, é o dia do início, eles guardam a terça-feira, fazem reuniões importantes, tem vela acesa na mesa, e eles fazem jantares importantes, porque a terça-feira é um dia especial de todas as semanas no contexto judaico, né? No cristianismo não se guarda esse tipo de coisa. Então, essa terça-feira era um momento especial, porque é o 10º dia, onde ele vai pegar o cordeiro e vai cuidar desse cordeiro. Como é que tinha que ser? E o texto diz, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. É importante isso. Então, cada família vai pegar o seu cordeiro. Como teria que ser? Mas se a família for pequena, então convide as demais famílias. Se a família for pequena e o cordeiro for grande, então convide os seus vizinhos, convide os parentes, convide os amigos, para que o cordeiro seja comido todo. É interessante a gente parar aqui e analisar. Veja, então, o cordeiro é morto em primeiro lugar para a família, mas esse cordeiro é grande e ele cabe mais uma família. Opa, mas o cordeiro ainda continua sendo grande, o suficiente para chamarmos mais famílias. E o nosso cordeiro pascual, o nosso cordeiro Jesus Cristo, ele é suficiente para todas as famílias da terra. Podemos chamar quantas famílias forem alcançadas e quiserem aceitar o nosso convite para participarmos do mesmo cordeiro, porque ele é grande, suficientemente para abordar todas as famílias da terra e todos se fartarem. Comer para se fartar. Veja o que ele diz então. Vamos pegar o cordeiro por família, mas, versículo 4, mas se a família for pequena demais para o cordeiro, tomará, juntamente com seu vizinho, mais próximos de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, ou seja, cada um vai comer para ficar satisfeito. O cordeiro tem que ser comido para satisfazer, para que as pessoas não fiquem com desejos, com vontades, querendo preencher o vazio com outras coisas. Então, o indivíduo que está satisfeito com Jesus, ele não precisa de preencher com outras coisas desnecessárias, que sejam apenas humanas, que sejam apenas sem
a verdadeira capacidade divina, porque esse cordeiro é um cordeiro que vai nos proporcionar a sua plenitude, para que nos sintamos cheios, nos sintamos completamente possuídos dessa majestosa alimentação espiritual. Então, esse cordeiro é suficiente para nos dar todo o preenchimento necessário, e não só para nós, mas para todas as famílias da terra. Por isso que quando Deus chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o nosso único cordeiro pascual, Jesus Cristo, ele é suficiente para convidarmos o máximo de famílias possível, para que possamos encher o máximo as mesas da casa de Deus, porque nós temos um cordeiro que é suficiente para todos. É importante entender esse contexto lindo. Então, as famílias precisavam se reunir em volta desse cordeiro e todas deveriam sair satisfeitas, certo? Outra coisa importante, o cordeiro ou o cabrito deveria ser um macho de 1 ano. O que significa? Ele tem que nascer na Páscoa e morrer na Páscoa. Então, quando eu celebro a Páscoa hoje, eu já vejo qual foi o cordeiro que nasceu naquele dia. Eu já pego esse cordeiro e separo. Esse cordeiro vai se alimentar de forma diferente, vai ser um cordeiro que não vai poder se sujar, se manchar, se machucar, perder lá algumas características, porque ele tem que ser um cordeiro puro, ele tem que ser um cordeiro imaculado, ele tem que ser um cordeiro sem defeitos, e ele vai ser guardado com uma íntima amizade para que, cuidando dele com carinho, ele seja morto 1 ano depois, certo? Então, toda vez que um cordeiro era morto, era uma dor por perder um animalzinho que as pessoas deram a ele muito carinho, muita dedicação. Não era simplesmente pegar um animal qualquer e matar, sem sentimento, não. Era aquele animal que conviveu com você, que você alimentou de forma especial. E todos nós hoje vemos cachorrinhos que são tratados como seres humanos, nós vemos gatinhos que são tratados como seres humanos, e nós não percebemos que o ser humano tem essa capacidade de se apegar aos animais. Assim era com Israel, eles se apegavam com esse cordeiro durante 1 ano, sabendo que aquele cordeiro seria morto naquele dia, na presença de todos os filhos. E os filhos sentiam aquilo como sendo um momento de pânico, né? Ao mesmo tempo de dor, mas ao mesmo tempo de submissão, porque o pai tinha que fazer, o cordeiro tinha que ser morto, o sangue tinha que ser derramado, para que todos soubessem que ali estava a redenção. Então, era uma entrega, era um pouco de si que era tirado. Por isso que Paulo está usando o expurgar, espremer, tirar de dentro de nós sentimentos, coisas carnais, coisas que nos ligam à terra. Por quê? Porque é a morte que nos liberta das coisas carnais. Então nós precisamos morrer no sentido de tirar tudo que não presta para sermos novas criaturas no Senhor Jesus. Então ele diz: e o guardareis até o 14º dia. Então você tem na terça-feira, que é o dia 10, quarta, 11, quinta, 12, sexta, 13, e o sábado vinha no dia 14, certo? No dia 14, então, que seria sábado, no fundo no sábado para domingo, né? Porque vocês sabem que começa às 6 horas. Deste mês, então, a Assembleia se reuniria, a congregação de Israel, para à tardinha, matar esse cordeiro. Então o cordeiro ia ser morto. E como que eles teriam que fazer? Versículo 7. O sangue seria recolhido para que agora, através de um pano, alguma coisa lá que eles pudessem usar, os umbrais das portas, as vegas das portas, ficassem cheias desse sangue, marcassem do lado de fora. Você precisa ter uma marca, você precisa ter reconhecimento. Quando a morte olha para você, te respeita. Quando Satanás olha para você, ele te respeita. E quando o anjo da morte entra pela cidade trazendo destruição, como estamos vendo nesse contexto de vírus e tantas coisas, nós somos respeitados, nós somos reconhecidos como diferentes
Porque temos o sangue do Cordeiro que está nos umbrais das nossas portas. O problema de muita gente é que ele quer viver tão carnalmente que não dá para perceber sangue nenhum de diferença nas portas da casa dele, certo? Então tomarão o sangue, versículo 7, de modo que passais nos ambos umbrais das portas, nas vergas das portas, das casas que comerem. E ele diz então no versículo 8, naquele dia comerão, naquela noite, comerão a carne assada no fogo. Não pode ser cozida, tem que ser assada no fogo. E aqui é de suma importância que você pare para pensar. Quando você está fazendo uma carne cozida, você põe lá e vai fazer outras coisas, enquanto a carne vai cozinhando naquele monte de água, fazendo a sua sopa. De vez em quando você dá uma olhadinha para ver se precisa pôr mais água e joga lá um pouco d'água e continua dando atenção a outras coisas. Mas não, no contexto aqui, a carne tinha que ser assada no fogo. Eu vou voltar a falar sobre isso porque a carne não era comida só. Então, versículo 8 diz assim, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, pães ázimos, com ervas amargas, ervas muito ruins. É como se você estivesse comendo coisas tipo pimenta, para poder trazer um gosto amargo, porque tudo isso tinha a ver com aquele momento que eles estavam passando. A erva amarga era para lembrar a amargura da escravidão do Egito. Era para lembrar a eles o quanto eles precisavam de um renovo, de sair daquele momento sério, terrível, que eles estavam passando para uma nova vida. Então, toda vez que eles comiam as ervas, eles lembravam da escravidão, das chicotadas, do sofrimento, do terror. O pão sem fermento também, porque para que o fermento faça efeito, ele precisa descansar. A gente precisa colocar ele lá para esperar o fermento fazer a massa crescer. E Jesus diz que o mesmo fermento que faz a massa crescer, também faz a massa apodrecer. Então, é um pão sem fermento, porque não pode ter mistura, não pode ter nada que faça ela apodrecer. Esse pão vai ter que durar muito tempo e ele tem que ser comido sem essas misturas, sem essa coisa, né? E nós estamos vendo aí muitas igrejas completamente fermentadas, cheias, engordadas, né? Todas estufadas, mas infelizmente tem muita coisa misturada ali no meio que acaba fazendo apodrecer, não faz com que ela perdure, com que ela seja prolongada durante os anos e anos. Não são doutrinas que permanecem. As doutrinas que nós temos visto aqui nesses dias são doutrinas bíblicas escritas há mais de 2000 anos e todas elas permanecem de pé. São textos que jamais foram dados como velhos, né? Eu nem gosto muito da expressão Velho Testamento, porque a palavra seria melhor Antigo Testamento. Uma coisa velha é um trapo, mas uma coisa antiga, ela tem mais valor, né? Quanto mais antiga, principalmente nos museus, ela vai ser muito mais apreciada, certo? Então, o Antigo Testamento, ele é ainda hoje a mesma coisa, porque nenhum fermento entrou para fazer essas coisas apodrecerem. Então, não podia comer de jeito nenhum, comer cru. Não, tinha que ser, e nem cozido em água, tinha que ser assado no fogo. Agora, preste atenção, você, não sei do jeito que você gosta, mas eu amo fazer um churrasco, amo churrasco, gosto de carne assada no fogo. E a gente tem que observar uma coisa muito interessante para quem está fazendo um bom churrasco. Quem está fazendo um bom churrasco tem que estar atento no fogo, porque a tendência de uma carne, como é a carne do cordeiro, com aquela gordura toda em volta, é fazer com que as chamas sejam aguçadas, as chamas se aumentem e vão tentar queimar a carne. E a carne queimada vai ficar com sabor horrível. A carne queimada vai ficar intragável. Então é necessário que você preste atenção. Então, na carne cozida, você pode fazer outras coisas.
De repente você vai lá e cuida, como a religião comum. Você vai cuidar da sua vida, depois um dia você vai na igreja. Você vai cuidar da sua vida, depois um dia você lembra de fazer oração. Não, mas no contexto bíblico aqui, você tem que estar ali atento o tempo todo. Se o fogo lambeu de um lado, opa, você já põe para o outro, já tira um pouco, afasta um pouco e tal, porque você tem que controlar esse fogo para que a carne fique saborosa. Por quê? Porque não é só você que vai comer aquela carne queimada com gosto horroroso, ardendo na boca. Não, seus filhos vão comer, sua família vai comer, seus vizinhos vão comer, todos aqueles que dependem de você vão comer. E tem muita gente hoje comendo porcaria, porque o chefe de família não tem cuidado de estar ali na presença de Deus, cuidando do cordeiro, para que o cordeiro não queime. É um ensinamento importante, é você dar atenção ao cordeiro. O cordeiro precisa de atenção. Não trate o cordeiro como se ele fosse um troço qualquer jogado numa panela que você de vez em quando olha e joga um pouquinho de água. Não, o cordeiro tem que ter atenção. Ele está no fogo, mas ele vai ser usado por você como seu alimento, e é importante que você coma algo saudável e saboroso, para que a tua família também seja saudável e seja abençoada. Você é o sacerdote e você tem que dar o alimento necessário para a sua família. Pense nisso agora, você que está me ouvindo, a responsabilidade de cuidar para que esse fogo não queime o cordeiro, porque senão a tua família vai comer o fruto da tua desatenção, o fruto do teu desmazelo, o fruto da tua forma de agir inconsequentemente. Então preste atenção no cordeiro, não tire os olhos do cordeiro, não desvie o teu olhar do cordeiro. E se o nosso cordeiro é Jesus, não tire os olhos de Jesus, fique olhando para ele o tempo todo. Ele está no fogo, ele está suportando o fogo, ele está suportando todo o calor da ira do fogo, mas ele está sendo suculentamente preparado para que a gente possa ser alimentado e as nossas almas possam se deliciar nesse alimento maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui vocês estão entendendo? Quem pode dizer para mim aí um aleluia? Diga aí, eu quero ver agora quem é que está compreendendo, quem é que está vigiando o cordeiro para não queimar, quem é que está cuidando da sua vida espiritual. Você que é um chefe de família, coloque aí, eu quero ver seu nome. Se você está prestando atenção nessas coisas, se você tem dado tempo para cuidar da sua vida espiritual, para que toda a sua família seja abençoada também através de você. Aleluia, a Ruth colocou um aleluia, o Fábio também, a Rosane ali colocando, tem mais mulher do que homem dizendo aleluia aí. Cadê os homens? Cadê os sacerdotes da casa? Cadê aqueles que foram chamados por Deus para serem responsáveis pelo cordeiro? A tua família é abençoada se você der atenção ao cordeiro. Por isso que aquele carcereiro diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava declarando que a partir dali a sua vida seria diferente e a família dele ia acompanhar aquela decisão importante, porque todos saberiam que ele era o comandante da família, aquele que comanda e tem autoridade sobre todos os outros. Amém até aqui? Você está sendo sacerdote na sua casa? Você está vigiando o cordeiro? Você está com os teus olhos fixos no cordeiro? Você está trazendo o cordeiro como alimento para a sua família? Glória a Jesus pela sua vida, né? Que o Senhor continue te abençoando. Mas como ele deveria ser comido? Versículo 11. Assim, pois, comereis, com vossos lombos cingidos, com vossos sapatos nos pés, com cajado no mão, prontos. Tem que estar pronto, tem que estar preparado. Então, no nosso dia de hoje, não adianta comer deitado, não adianta comer pensando lá, vendo uma televisão, não, você tem que comer pronto. Jesus está vindo, você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. Pode acontecer a qualquer momento, e se acontecer, a hora de correr, é a hora de sair, é a hora de estar sendo levado. Então, não fique despreparado. Esteja sempre com todos esses aparatos
que o tempo não dá, não tenho condição de falar sobre cada um deles, mas é importante. Lombo cingido, pode me cobrar isso depois que a gente pode falar. O lombo cingido, tece os lombos, quer dizer coragem, quer dizer intrepidez, quer dizer vontade de ir em frente, vontade de enfrentar, não tem que ficar caído, ai dia, ó azar, oh meu Deus, murmurando, não. Lombo cingido significa estar pronto para a batalha, cajado na mão, não, cajado na mão está pronto, sapato no pé, pronto para andar, pronto para correr, pronto para viver, pronto para lutar, pronto para seguir em frente. Essa é a vida do servo de Deus, cujo cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, certo? Então, é assim que vocês têm que comer, e comer apressadamente, que demonstra a pressa de sair do Egito. Tem gente que não tem pressa de sair do Egito. Tem gente que fica como novo convertido anos e anos, anos e anos. Não tem pressa nenhuma de abandonar o Egito, a escravidão, as correntes do pecado. Ele quer tentar chegar no céu, mas ele não quer abandonar o Egito. Ele está no meio, ele gostaria de ser salvo, mas ele também não quer porque ele gosta do Egito, né? Então ele está nesse meio aí, infelizmente, ele ainda não percebeu que ele tem que tomar decisões importantes para a vida dele, para que tudo aconteça de forma diferente para ele e para toda a sua família. Então, naquela mesma noite, diz o versículo 12, naquela mesma noite passarei pela terra do Egito. Então, cuidado que este ser não vem da parte do diabo. Este ser que vai passar pelo Egito, que está sendo agora chamado de anjo da morte, ele não é um demônio, um capeta. Não, ele vem da parte de Deus. Note a expressão do verbo, a conjugação do verbo na primeira pessoa, naquela noite passarei. É Deus quem vai fazer, é Deus quem está comandando, é Deus quem está fazendo, é Deus quem está agindo. Se esse vírus está agindo, Deus está permitindo. Por quê? Porque as coisas já estão predeterminadas, o tempo de Deus está determinado e todas as coisas precisam se cumprir segundo a palavra de Deus. Então veja que o texto diz, passarei na terra do Egito e ferirei todos os primogênitos. Por que primogênito? Tempo também não dá para a gente falar sobre a questão da primogenitura, da herança que ficaria. Ora, o primogênito é que herda, é que assume a responsabilidade, é o primogênito na morte do pai que vai cuidar dos irmãos e vai cuidar da família. Então, matar o primogênito significa desestruturar toda a questão familiar. Essa é a ação. Os primogênitos não podem morrer. Os primogênitos precisam ficar, porque na ausência do chefe de família, o primogênito substitui. E eu pergunto a você, teu primogênito tem condição de assumir a sua família se você vier a falhar? Se você vier a perder a vida por algum motivo, teu primogênito tem condição de levar a sua família avante, de cuidar da mãe, de cuidar dos irmãos? Temos que ensinar aos nossos filhos a responsabilidade deles de acordo com Deus. E naquela época, era o primogênito que cuidava da mãe, era o primogênito que cuidava dos irmãos, eles assumiam. Então, matar o primogênito é tirar toda a estrutura natural, comum, de organização da família naquela época. Então, o anjo da morte passaria para ferir todos os primogênitos na terra, tanto dos homens como dos animais, sobre todos os deuses do Egito, executarei juízo de Deus estabelecido sobre todos e não vai escapar ninguém. Eu sou o Senhor, e acabou. É para demonstrar a autoridade de Deus. Então as coisas têm que acontecer porque Deus é Senhor e o povo tem que aprender a se curvar, o povo tem que aprender a se arrepender, o povo tem que aprender, ao invés de ficar murmurando contra Deus e blasfemando contra Deus, não, eles têm que se curvar e se arrepender dos seus pecados, para que Deus possa ouvir do céu e sarar a terra. E ele diz, versículo 13, mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, celebrareis
por estatuto perpétuo, por 7 dias comereis pães asmos. Então agora vem o estabelecimento, além da questão da Páscoa, eles vão estabelecer uma semana dos pães asmos, e a gente poderia conversar sobre isso mais tarde, com muito carinho com vocês, em outra oportunidade, se o Senhor nos permitir. Então, o que vai acontecer? Daquela noite, de sábado para domingo, eles vão comer o pão, e o que vai acontecer na manhã, quando a manhã de domingo acontece, todos os primogênitos estão mortos. Todos os primogênitos já estão abatidos, as famílias estão em choro, todos estão desesperados. E agora Faraó vai se render ao chamado de Moisés e vai dizer: pode levar, leva tudo, vai com tudo, eu não aguento mais esse Deus poderoso de vocês, podem ir embora e tal. E Moisés então vai sair do Egito com todo o povo de Deus por causa do sacrifício daquele cordeiro. Agora, uma coisa interessante é que nós temos que analisar, e eu deixei para o final, é o versículo 10. Versículo 10 diz assim, ó: nada dele deixareis até pela manhã. O cordeiro tem que ser comido todo, mas o que ficar dele, até o dia seguinte, será queimado no próprio fogo. Preste atenção, temos que aprender que o Cordeiro de Deus é para ser comido. Temos que aprender que estamos em volta do Cordeiro. Então, o que é celebrar Páscoa? É a família reunida em volta do Senhor Jesus Cristo, fazendo uma oração de agradecimento por Ele ser o nosso Cordeiro. Não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com coelho, com chocolatinho, não tem nada a ver com essas coisas. Isso é coisa da mídia, isso é coisa das invenções pagãs, isso é coisa dos cultos diabólicos, que nada tem a ver com o verdadeiro cristianismo. O nosso Cordeiro é Jesus. Então hoje, chame a tua família, reúna em volta da mesa com um Cordeiro simbolicamente presente, que é Cristo, porque Ele vai estar presente no coração de cada um de vocês. E em volta da mesa, na hora da refeição, ou do café, ou de algum momento especial, deem as mãos e digam: Senhor, nós estamos aqui para celebrar a verdadeira Páscoa, que é o teu nascimento, que é a tua morte e a tua ressurreição. Ó Senhor, assim como tu morrestes e ressuscitastes, nós cremos que vamos morrer e ressuscitar também, porque ao terceiro dia tu ressuscitastes. O nosso domingo de Páscoa é o domingo da tua ressurreição, é o domingo em que tu estás vivo e estás aqui entre nós, para nós glorificarmos o nome do Senhor pela tua presença. Mas é importante a gente analisar esse contexto, porque comer o cordeiro todo tem a ver com muita submissão. Comer o cordeiro todo tem a ver com negar muitas coisas que estão entranhadas dentro do nosso gosto, do nosso paladar, das nossas vontades, dos nossos prazeres. Comer com prazer é comer aquilo que a gente gosta. Comer com prazer é escolher as partes mais saborosas. E é muito comum nós encontrarmos as pessoas dizendo: eu não como isso, eu não como aquilo, não, essa parte não gosto disso. Fulano, você gosta de frango? Eu só gosto do peito, eu só gosto da coxa. Mas nesse contexto aqui, o cordeiro tinha que ser comido todo. O texto vai fazer questão de dizer que a cabeça, as fressuras, as patas, tudo tinha que ser comido. Cá para nós, quem não gosta de um pernilzinho? Quem não gosta de uma paleta assada na brasa? Eu, por exemplo, toda vez que vou numa churrascaria, quando Deus permite, eu digo: me traga, por favor, uma paleta de cordeiro, me traga, por favor, um pernil de cordeiro, me traga, por favor, as costelinhas, o carrezinho do cordeiro. Mas eu nunca digo: traga as fissuras de um cordeiro, traga um pé de cordeiro, traga uma cabeça de cordeiro. No contexto bíblico, nós temos que comer tudo, não dá para escolher. Então tem coisas na vida desse cordeiro que são agradáveis, são boas. Tem coisas na vida, na sequência da vida de quem ama esse cordeiro, que são coisas maravilhosas, nós gostamos.
nós temos prazer, ou coisa boa é ser curado, ou coisa boa é ser abençoado, ou coisa boa é ter um bom emprego, ou coisa boa é ter uma bênção qualquer que o Cordeiro tenha nos proporcionado. A gente gosta de um filezinho do peito, a gente gosta de um pernilzinho bem gostoso, com um pãozinho quentinho, vai melhor ainda, mas tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente diz, eu não quero comer isso. Tem coisas que a gente diz, eu não vou comer essa cabeça, não, eu não vou comer essas frissuras, eu não vou comer esse troço aí não, isso eu não gosto. Pois é, mas se você serve ao Cordeiro de Deus, se você tem Jesus como teu Senhor, você tem que comer as partes boas e tem que comer as partes ruins também. Você tem que estar feliz comendo coisas agradáveis, mas também tem que estar feliz comendo as coisas que não são tão agradáveis. Nós queremos a cura, mas há momentos que a cura não é alimento. Há momentos em que a dor precisa ser sentida. Há momentos que a enfermidade precisa estar presente. Há momentos que o isolamento, como estamos vendo agora, precisa estar presente porque faz parte do Cordeiro todo. Faz parte do contexto da vida toda, daquilo que é importante nós nos sacrificarmos em prol daquilo que nós amamos. Então, se você ama a Jesus, não murmure se as coisas estão ruins para o teu lado. Não murmure se de repente você está tendo que comer uma carne de pescoço, porque não é muito fácil. Mas eu tenho certeza absoluta que comer essa carne de pescoço vai trazer vitória espiritual para você. Que comer essas frissuras, quem sabe essas patas, quem sabe essa cabeça, talvez que não esteja agradando a você, talvez que esteja te dando repulsa, quem sabe até vontade de vômito, mas é importante que você engula e saiba que temos que engolir as coisas maravilhosas, mas também temos que saber engolir as coisas ruins. Comer de Jesus é comer bem, mas é também ter momentos difíceis. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu já passei por tudo na minha vida, eu já tive fartura, mas também já passei por fome, eu já tive momentos bons, mas também já passei frio. Ele quer dizer que ele já foi apedrejado, ele já foi torturado, ele já foi machucado, ele foi muito bem tratado em alguns lugares e maltratado nos outros, e é por isso que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele diz posso todas as coisas, eu posso passar frio, eu posso passar fome, eu posso passar pela nudez, eu posso passar pelo escárnio, eu posso passar pelo abandono, eu posso passar pela solidão, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Esse cristianismo que é por aí, que diz que você só vai ter momentos bons, que você só vai ter alegrias, que você só vai ter vitórias, que você só vai ser não sei o quê. Não acredite nesse cristianismo, porque não é verdadeiro. O cristianismo diz a você que você tem que estar animado. O Cordeiro dentro de você te dá toda a força para você caminhar em frente, para você ser mais que vitorioso, porque a vitória já está garantida no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Hein? Você recebe essa mensagem? Quantos podem dizer amém aí? Hein? É o Senhor que aumenta e é o Senhor que fortalece. É o Senhor. A igreja está dizendo isso aí. Eu acredito sim. Quantos mais gostariam de dizer amém? Eu aceito essa palavra. Eu não estou gostando muito dessa parte que eu estou comendo agora não. Mas eu vou comer. Porque em nome de Jesus a vitória vai vir depois. Tem coisas que não passam no gogó, mas você tem que engolir. Engole. Porque faz parte da fé. Faz parte do dia a dia. Faz parte da vida do cristão. Há muitas pessoas estão dizendo amém, aleluia, coisa que a gente nem entende. A doença chega, como é que pode? Ah, Senhor, eu não quero essa doença. E Deus diz, meu filho, faz parte do pacote. Se você crê em mim, tem que passar pelas coisas boas e tem que passar pelas ruins também. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor a todos nós nos abençoe neste dia de Páscoa especial. E eu espero que você tenha o teu momento para dar as mãos aos teus parentes, se há essa condição por causa dessa quarentena, desse afastamento todo, mas eu espero que este texto tenha falado ao nosso coração, tenha dito a nós mesmos que temos que suportar, porque temos um Cordeiro que está vivo, que já foi queimado no fogo por nós, que já padeceu toda a dor, que já padeceu toda a aflição, que já carregou todo o peso, e agora simplesmente nós temos que aceitá-lo com toda a pureza da nossa alma, e dizer, Senhor, Tu estás no controle. Tem muita gente que enche a boca e diz, Deus está no controle. Mas você aceita o controle dele? Deus está no controle, mas você se submete
Deus está no controle, mas você aceita o que Ele está mandando? Deus está no controle, mas você aceita como está sendo o desenrolar das coisas a teu respeito? Então, não murmure, não encha a boca para falar bobagem, porque o diabo se apodera daquilo que você fala. Cristo reina na tua vida, Ele é Senhor sobre você, então saiba passar pelo pouco, saiba passar pelo muito, saiba passar pelos momentos felizes, saiba passar também pelos momentos tristes, porque são todos esses momentos que vão nos lapidando para uma situação melhor, para uma condição melhor diante de Deus e de todos os homens. Você está sendo olhado, você está sendo reparado e você está sendo exemplo para muitas pessoas que mais tarde vão dizer: aquele irmão é um servo de Deus, eu quero ser igual a ele. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Vamos orar?